18 de março de 2020 foi um dia histórico. É o começo do fim. E é um dia que nós precisávamos. Nós precisávamos soltar esse grito, nós precisávamos ter esse momento, nós estávamos precisando. E eu vou explicar exatamente por que você vai me entender. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita e já se inscreve no canal, porque a gente está quase em 100 mil, estamos quase ganhando aquela plaquinha do YouTube. E se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro. Por R$ 7,99 é só dar um clique, você é quem manda. Beleza? Então olha como foi a noite de ontem. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar, às vezes você estava trabalhando, estava em alguma atividade. Mas as manifestações, o panelaço de ontem à noite foi muito maior do que os manifestantes esperavam, do que o próprio governo esperava, tomou conta do Brasil realmente. E o governo até tentou tomar carona nesse panelaço, porque ele estava vendo que a coisa ia ser meio feia, então ele chamou o eleitorado dele para também bater panela e depois ele poder dizer que aquilo tudo foi em apoio a ele, não contra. Mas não colou. Realmente foi uma manifestação contra o governo, muito maior do que o governo pensava, e a sensação de você poder gritar fora Bolsonaro foi tão grande, foi tão boa, nós estávamos precisando desse momento. Porque de uns 2 ou 3 anos para cá, nós não temos mais voz. Não que a gente não tente falar, é que se você tenta falar qualquer coisa, existem milícias virtuais que são 1 milhão, 2 milhões de usuários que são robôs, que vêm para cima de você e te atacam de tudo quanto é nome. Então é tanta coisa contra que fica a sua voz lá perdida, a sua voz está lá, mas ninguém vê, ninguém consegue ouvir, ninguém percebe que você está falando. Tudo instantaneamente é inundado por comentários, por likes, e você fica sem ação realmente. Além disso, existem as tais fake news, que são outra maneira. As fake news são uma maneira moderna de se fazer censura, né? Porque nos anos 60, o que você fazia? Em cada jornal, em cada televisão, em cada rádio, você botava uma pessoa responsável por decidir o que a pessoa ia ver ou não. E aí, só riscava e dependia dele, não tinha como apelar. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, porque não tem como colocar uma pessoa em cada casa, porque qualquer um, por exemplo, como eu que tenha um celular, consegue falar o que quiser e não tem como controlar. Então a maneira moderna de se fazer censura se chama fake news. Você pode falar a verdade, mas vem tanta mentira na sua frente, é tanta notícia contra, tanta besteira, que às vezes as pessoas não veem o que você quer falar. É a maneira moderna de se fazer censura. Então tem uns 2 ou 3 anos que nós estamos sendo sufocados, que nós não temos voz, que nós não conseguimos falar o que a maioria da população quer falar. Bolsonaro não se elegeu com os votos da maioria. Se você for contar a quantidade de eleitores que ou não foram votar ou que votaram não em Bolsonaro, ele não teve a maioria. E ontem ficou muito claro, foi triste. Todas as capitais, aqui por exemplo onde eu moro numa cidade que é uma cidade média, né? Não é uma cidade grande. E eu nunca ouvi nada aqui. É um bairro tranquilo também, não tem prédio perto, é um bairro residencial, casas pequenas e tal. Teve panelaço aqui, eu nunca esperava. Eu não ouvi panelaço aqui nem no tempo da Dilma, e a Dilma foi massacrada. A Rede Globo convidava para panelaço, mostrava ao vivo. Nem assim eu ouvi aqui, é um lugar muito tranquilo mesmo, só passa moto que atrapalha para eu gravar aqui de vez em quando. Mas não tem isso de noite. E teve panelaço aqui também. Mas o que mais chocou, sem dúvida, foi a adesão em massa da classe média e da classe média alta. Nos bairros chiques de São Paulo, do Rio de Janeiro, das outras capitais, onde o massacre contra Dilma era sistemático, essas mesmas pessoas fizeram panelaço contra o governo federal. Isso era inédito e isso o governo não esperava. Essas pessoas que o apoiaram, que votaram nele, que ajudaram a eleger, já estão contra, sim. E é interessante porque, assim, o governo Jair Bolsonaro, quando você via o que o Bolsonaro falava quando candidato, você via que ele era contra negros. Ah, e daí? Eu não sou negro, vou votar assim mesmo. Você viu que ele falava contra a mulher? Ah, mas eu não sou mulher, vou votar nele. Você viu que ele falava contra homossexuais? Ah, eu não sou homossexual, vou votar nele. E assim as pessoas passaram pano, taparam os ouvidos e fecharam os olhos para todos os absurdos que ele sempre fez, que ele já fazia. Mas agora apareceu uma situação nova.
vinda de fora e que ataca a todos igualmente. Então agora não é, por exemplo, como uma febre amarela que você tem focos específicos, malária, você sabe onde tem, se você não for lá, você não tem problema. Ou então, por exemplo, outras doenças como a doença de Chagas, que você precisa da transmissão do barbeiro, né? Se você tiver uma casa de alvenaria bem cuidada, você não vai pegar aquilo, é uma coisa que atinge mais os pobres. Agora não. A situação atual é um contágio pelo ar e é um contágio muito fácil, pega todo mundo. Aí esse pessoal desesperou. Enquanto pegava os pobres, ninguém ligava muito. 1 milhão de casos de dengue por ano. Ah, não tem problema, na minha casa não tem água parada, aqui é uma região que não tem muito terreno baldio, não tem muito problema. Mas e agora? E agora que você pode ir no trabalho e pode pegar, pode ir no supermercado e pode pegar em qualquer lugar. Agora essa classe média não está gostando nem um pouco das patifarias que o presidente faz. Dele aparecer 17 pessoas do entorno dele estão positivo. 17 pessoas. E ele sai, vai para uma manifestação, tira fotos, diz que é fantasia, que é histeria, que não toma nenhuma medida. E as pessoas estão vendo o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na China, na Ásia. E ele responsavelmente tirando selfie. Né? Em vez de tomar medidas preventivas, que a prevenção é sempre mais fácil, não, ele simplesmente ignorando, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Aí atingiu a classe média, aí atingiu a classe alta e esse pessoal também está descontente. Porque a hora que é um filho que pega, a hora que é um avô que tem idade, que está num grupo de risco, aí as pessoas se desesperam. Então foi talvez a maior falha dele simplesmente não ter dado a devida importância para uma situação que todo mundo sabia que era para tomar previdência. E ele simplesmente fez chacota. E ele chamou uma manifestação contra o Congresso, enquanto o STF, no meio dessa situação toda. E agravando a situação e passando para as pessoas. Ele ainda tinha o desplante de falar: eu sei que quando eu estava com aquelas pessoas eu estava exposto a risco e eu fui consciente do risco que eu estava correndo. Ninguém estava preocupado dele pegar nada não, estava preocupado dele passar para os outros, porque todo mundo que viajou com ele está doente. Então ficou muito claro dessa vez o quanto ele está desconectado da realidade, o quanto ele não tem noção do que está acontecendo. Ele dá uma entrevista, dali a pouco está de máscara, dali a pouco está sem máscara, dali a pouco está com máscara, dali a pouco ele sai e abraça as pessoas. Ele não bate bem do juízo, ficou claro agora. Agora bateu o desespero, agora querem que ele saia, porque está vendo que a própria vida está em risco. Antes era a vida do homossexual, porque ele preferia, né, ter um filho morto num acidente a ter um filho homossexual, e teve todo tipo de ataque a essas pessoas. Eram as mulheres estão sofrendo como nunca nesse país. Eram os negros que estavam sendo enforcados em supermercado, estava todo mundo com licença para fazer o que bem quisesse. Mas agora, é como minha avó dizia, minha avó sabiamente dizia: quando a água bate na bunda, todo mundo aprende a nadar. Agora está todo mundo desesperado, e é por aí que esse governo vai ruir. Isso não vai ser esquecido, ele está brincando com a saúde das pessoas, está brincando com a vida das pessoas, isso não vai ser tolerado. Agora ele vai querer dizer: vou liberar a primeira parcela do 13º para os aposentados. E no final do ano? Como é que vai fazer agora? Porque não é um dinheiro extra, ele está tirando um dinheiro que ele já receberia no fim do ano, está só antecipando. E quando chegar no fim do ano? Aí ele já não tem esse dinheiro. Então não adianta tampar o sol com a peneira. Se você não tem proposta, se você não tem nenhum plano, se você não tem um norte, eu vou chamar ministros técnicos para trabalhar comigo. E não houve o ministro falando para evitar contato, o cara vai na manifestação. Então ficou escancarado, tá todo mundo contra. Esse panelaço foi uma marca histórica. A gente via panelaço sempre contra a esquerda. Agora a gente viu um panelaço contra a extrema-direita. Esse projeto faliu. Esse projeto não tem para onde ir. E foi lindo você ver no Brasil inteiro, mas de forma agressiva, realmente, as pessoas batendo com vontade de bater. E em São Paulo estavam até projetando luzes com a cara dele sem saber colocar a máscara, dizendo a frase do haitiano, né? A frase do haitiano vai virar o lema desse Brasil, vai virar mantra. Acabou, Bolsonaro. Acabou. Você não governa mais, você não é mais presidente, acabou. A sensação era essa. Enfim, as coisas estão mudando, o apoio popular está derretendo, os deputados estão falando seriamente em como que vão fazer o impeachment da maneira mais rápida possível, porque não dá para deixar esse governo irresponsável como é
criminoso até, como disse a própria Janaína Pascoal, né, que se alguém morrer por causa desse contágio, ele tem que ser acusado como homicídio doloso, porque foi o que ele fez, colocou a vida das pessoas em risco, e ninguém tá afim de brincar. Se ele tá, ele vai brincar lá na cadeia agora, né? Ele vai ter 1 hora de banho de sol por dia, da presidência ele sai pra cadeia, a família toda. Então foi um dia histórico, tá? Essas manifestações, esse panelaço é o primeiro de muitos, mas nós vamos protocolar. Provavelmente hoje as notícias são boas, nós vamos tentar de novo protocolar o nosso pedido de impeachment e vai ser o primeiro de muitos, porque assim que a gente conseguir protocolar o nosso, conseguimos, tá? Que dá para fazer, eu vou dizer o que vocês têm que fazer, cada um vai colocar um, nós vamos colocar 1.000, 2.000, 3.000 pedidos de impeachment lá na mesa do Rodrigo Maia. Nós vamos mostrar que nós não compactuamos com esse governo e eu sei que você tá na batalha. Tá certo? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui!